Bom, voltando ao nosso assunto sobre adolescência no canal Bate-Papo com Psicólogo, eu fiz uma pequena introdução do porquê, né, da escolha do tema da adolescência, qual o objetivo, né, com esse assunto, de como eu vou trabalhar junto aos pais e adolescentes e algumas dificuldades que o adolescente passa e também os pais. Continuando ainda a questão dos pais, além de a questão da adolescência despertar os próprios conflitos não completamente elaborados pelos pais, você tem outras questões que até então não estavam tão visualmente as claras como na adolescência isso acontece, que é, por exemplo, a dificuldade dos pais em os filhos crescerem. Essa dificuldade ela tem dois fatores muito interessantes, né? Uma é a questão cultural, né? Nós, enquanto país da América Latina, né, temos uma cultura muito de manter a estrutura da família fechada, né? De manter os filhos no ninho, né? E isso pode ser um certo perigo. Tem até uma música do, do Engenheiros do Havaí, Exército de um Homem Só, que ele fala assim: somos quase livres, isto é pior do que a prisão, né? Porque quando você tem uma um, um enfrentamento direto, né, que te impede a fazer alguma coisa, você toma uma decisão. Agora, quando você não vê a cerca, você não se vê como preso. Não que viver com os pais seja necessariamente uma prisão, mas sair da casa dos pais necessariamente implica você ter a sua própria liberdade, ter o seu próprio espaço, ter a sua própria a sua própria responsabilidade. Então você pega países como os Estados Unidos ou como na Europa, aos 17 anos os pais estão quase dando pontapé nos fundilhas dos filhos para saírem de casa, né? Eles fazem universidades, por exemplo, quanto mais distante de casa, maior é a valorização que o adolescente tem perante seus pares. E depois de formado, voltar para casa dos pais, então é uma vergonha completa, né? Então aqui não. Aqui o adolescente termina o colegial e aí você não, olha, fica aí até terminar a faculdade, que faculdade é importante, aí fica a faculdade aos pais. Aí, depois da faculdade, não, peraí, você vai casar, não vai ter lugar, espera você ganhar uma estrutura e tudo mais. Aí você começa a ter um namoro que vai e dura não sei quantos anos, e aí, não, mas essa relação já não tá legal, você vai casar e não vai dar certo. E aí você vê um monte de. E você vai adiando. A adolescência parece que vai sendo prorrogada, né? Porque para os pais muitas vezes é difícil a ideia de que os filhos, olha, são adultos. E ao lidar com essa ideia, vem a sensação um pouco do envelhecimento, a sensação da finitude, de lidar com o seu próprio eu. Muitas vezes os pais eles deixam de olhar para suas próprias necessidades, seus próprios sonhos para focarem somente nos filhos, e isso acaba dificultando. Nós podemos pegar, por exemplo, o que a gente muitas vezes chama de síndrome do ninho vazio, né? A pessoa simplesmente esquece que tem vida, não liga para vida social, não liga para suas necessidades, realizações próprias, suas buscas profissionais, seu próprio desenvolvimento intelectual, enfim. Não, a minha vida é dedicar-se aos meus filhos. Bom, esses filhos vão crescer uma hora e vão sair de casa, e aí, como é que vai ficar a minha vida? Então, existe uma certa resistência em relação a isso. E, logicamente, você tem também a questão da sexualidade. A sexualidade, ela continua, por mais que seja discutida, alardeada, ela continua sendo um grande tabu social, né?
ela continua ainda sob o controle religioso, sobre o controle do Estado, né? Sobre o que deve, o que não deve, o que é bonito, o que não deve. Com essa onda agora de politicamente correto, então vai chegar um ponto que você olhar para uma pessoa vai ser politicamente incorreto, né? Enfim, isso é um ponto para outra discussão. Mas a sexualidade dos filhos que está na adolescência completamente exacerbada, isso gera um desconforto muito grande para os pais, porque é uma nova geração, é uma nova tendência social que muitas vezes vai em xeque ao seu próprio processo educacional e as suas próprias vivências da sua sexualidade. Além do que, obviamente, como todo bom adolescente, buscando sempre saber como são as primeiras experiências, é natural que a pessoa cometa atos que possa se arrepender, né? Então os pais muitas vezes na busca de querer privar ou preservar, melhor dizendo, o sofrimento dos filhos, eles acabam com medo que os filhos cometam, entre aspas, né, os mesmos erros que eles cometeram. Então, fechando essa ideia da dificuldade dos pais, né? Quer dizer, fechando só como um aspecto geral, né? Obviamente que cada família, cada pai, né? Cada mãe vai ter a sua particularidade nas dificuldades com os filhos. Mas de um aspecto geral, nos aspectos gerais, você tem esses fatores aí que acabam norteando essa barreira de maior compreensão entre pais e filhos. Entrando num aspecto mais diretivo do adolescente, eu quero abordar 2 parâmetros básicos, né, para melhor entendimento desta dinâmica, né? Uma eu já falei lá no meu vídeo do Facebook, que são os 3 lutos básicos que o adolescente acaba passando, né? Apesar de ser um momento de grande descoberta, de grandes alegrias, né, por conta das aventuras, né, das aspirações, da esperança de poder realizar os seus desejos, você tem uma série de lutos, de perdas que o adolescente passa, que muitas vezes ele não consegue compreender. E isso impacta diretamente no seu emocional e, obviamente, no seu comportamento. Basicamente, esses lutos que são vividos pelo adolescente são o luto, né, pelo o seu corpo infantil, né? Então você tem um processo de desenvolvimento muito rápido, né? É o que a gente chama de estirão, né, do desenvolvimento. Geralmente você percebe isso através das extremidades, né? As mãos, os pés, assim, eles começam o nariz, ele começa a crescer muito, começa a crescer primeiro, né? Então você vê, vou pegar um exemplo meu. Hoje eu tenho mais de 1,80 m, 1,84 m, 100 quilos e calço 43. Sou grande, pesado, mas com uma base que me sustenta. Só que eu tenho esse pé 43 desde os 12 anos. E com 12 anos eu tinha 1,70 m e, sei lá, 70 quilos, 68 quilos, né? Você imagina a imagem do cidadão, né? Parecia aqueles pés de palhaço. Então, é esquisito para o adolescente o desenvolvimento, né? Você vê aquelas mãos, os braços crescem, o corpo está pequeno, o rosto ele tá desproporcional, né? E numa condição muito rápida. É muito comum você ver o adolescente tropeçar, pegar alguma coisa, esbarrar, embaixo da mesa, de repente parece que está sendo uma provocação, mas chuta alguém, não, que foi mexer a perna e não tem noção de que ela ficou comprida e está acertando o outro, né? Então, às vezes, você vê conflito dos pais dizendo que a pessoa é desastrada, que não presta atenção e tudo mais. Não é. É que o corpo ainda não está sob seu controle, né? E isso do ponto de vista visual, né?
do ponto de vista biológico, eu acabei falando mais dos rapazes, né? Mas você tem as meninas também que passam a ter uma distribuição de peso completamente, de corpo totalmente diferente, né? Você pega um menino, uma menina de 5 anos e olha de costas, você não sabe quem é quem, só não seja pelo comprimento do cabelo. Mas quando você vê o adolescente, você já vê o menino com ombros mais largos, né? A cintura fina, a menina não. Você vê um acúmulo de gordura na região dos quadris, você vê o desenvolvimento das mamas, e assim, o desenvolvimento das mamas é uma coisa complicada. Primeiro porque ela não é uma coisa simétrica, né? Tudo vai crescendo certinho, bonitinho. Não, é uma maior do que a outra, não está ajustado, começa a surgir o surgimento de pelos, né? Onde não tinha, que é completamente esquisito, né? Assim, estranho de entender o corpo, o cheiro muda, o cabelo também muda, ou seja, é tudo muito intenso para o adolescente lidar de uma maneira estável. E entender uma adolescência como um processo de estável é quase que uma loucura. O normal é que seja instável mesmo, né? E um outro aspecto que acaba sendo impactante na vida do adolescente, principalmente para as meninas, é a questão dos hormônios sexuais, né? Porque até então você tem uma estabilidade dentro do desenvolvimento, né, infantil. Quando você entra com os hormônios sexuais, você tem uma revolução, né? Porque os hormônios eles mudam o corpo demais, mas isso impacta muito na questão emocional. Eu já falei isso em relação à depressão, por exemplo, na questão da tireoide, né? O quanto o hormônio T3 e T4 impacta na questão corporal e emocional. Mas no adolescente, você tem essa bomba hormonal dos hormônios sexuais masculinos, né? A testosterona, no feminino a progesterona, enfim, uma série de outros atuando que eles não vêm dentro de uma condição equilibrada, ele ainda está se adaptando àquele corpo e o adolescente jamais imaginou que o corpo poderia passar por isso. Né? Então isso é um aspecto muito complicado também. Visualmente também você tem duas marcas bem distintas, né? Na questão masculina e feminina. Nos rapazes você tem a poluição noturna, que é a ejaculação do rapaz durante o sono, muitas vezes proveniente de sonhos eróticos, né? E das meninas você tem também a questão da menarca, né? Que seria a primeira menstruação, e aí uma indicação biológica que ela já está apta a poder gerar um outro ser, né? Então, imagina isso num período aí que não dá 10 anos, do ponto de vista do desenvolvimento biológico, né? É muita coisa em pouco tempo. Então, por mais que você possa ter uma certa expectativa adolescente, quando é que eu vou começar a ser homem ou mulher, né, de verdade, você tem uma certa certa perda daquele corpo que era um corpo puro, né? Você poderia brincar com o seu corpo, com o corpo do outro, ou mesmo com os adultos, né? Sem maiores preocupações. Quando você começa a ter um corpo sexualizado, tudo começa a ficar proibido, né? Brincar com a amiguinha já é algo perigoso. Brincar com alguns tipos de afeto com familiares passa a ser mal visto. Algumas liberdades com o próprio corpo passam a ser proibidas ou desaconselhadas, enfim. Isso gera um impacto emocional no adolescente. Um outro aspecto também que eu havia comentado no Face é a questão do luto pelos pais da infância.
Para a criança, os pais eles são tidos como heróis, né? Como figuras poderosas, como figuras que sabem de tudo, né? A criança pergunta: pai, o que é aquilo? É um avião? Mãe, o que é aquilo? Aquilo é uma garça. Enfim, parece que é um poço de sabedoria os pais, né? Os pais eles chegam e vão embora a hora que eles querem, né? Os pais eles podem, quando eu era criança eles tinham cheque, né? Eu lembro que às vezes eu pedia alguma coisa para minha mãe falava que não tinha dinheiro, eu falei assim: dá cheque, ela morria de rir. Hoje em dia não é o cheque, é o cartão. Mas as crianças acham que aquele cartão é mágico, é só passar e você pega as coisas, né? E quando chega na adolescência, cadê aqueles pais maravilhosos? Você vai perguntar de trigonometria lá para o seu pai, ele... Você pergunta sobre a questão de história para sua mãe, ela... What? Não entende, né? É assim, caramba, eles sabiam de tudo. Aí você começa a entender o que é cartão de crédito, você quer algum tênis da hora, você quer o seu celular do momento, e você, não tem dinheiro, como não? Você compra as coisas aí pra você e você, mas são coisas básicas, ou eu trabalho para isso. Na infância você tem aqueles pais que brincam, que estão junto ao processo de desenvolvimento, ensina a falar, ensina a andar de bicicleta, ajuda a brincar. E chega na adolescência, os pais parecem que estão contra o desenvolvimento. Não, você não pode fazer isso, você não pode, mexer no outro desse jeito, você não pode sair, você não pode... Caramba, cadê aqueles pais legais, né? O adolescente ele sente esse impacto também, né? E paralelamente, como eu havia comentado, você tem aquele luto pela a questão da identidade, né? Aquela identidade que, assim, é interessante que quando você é criança, você tem aquela ideia de que você quer ser o quê? Eu quero ser que nem minha mãe, eu quero ser que nem meu pai, ou eu quero ser que nem alguém afetivamente representativo para aquela criança, a professora, ou ao tio, enfim. Quando chega na adolescência, você tem uma certa rejeição por essas figuras, porque tudo aquilo que você achava que era super potente, hiper realizador, que podia ser tudo, ele começa a ver que a realidade não é desse jeito. Assim, nossa, então é uma certa frustração, né? Uma decepção. E tem uma outra questão, que é assim, você começa a ter os seus desenvolvimentos físicos, né, aparentes, né, para virar adolescente. O que o adolescente começa a ver? Olha, você já não é mais um menininho, você não é mais uma menininha, tá virando um rapazinho, tá virando uma mocinha, né? Tem que aprender a se comportar, tem que começar a ter responsabilidades, né? E aí, a criança, o pré-adolescente, ele vai entendendo assim, bom, então eu já não sou mais uma criancinha, eu já tenho responsabilidades. O que o adulto é? O adulto é um ser responsável. E o que o adulto pode fazer? O adulto pode fazer o que quiser, pelo menos a fantasia deles é isso. Bom, já que eu não sou mais uma criancinha, já que eu tenho responsabilidades, logo eu posso fazer o que eu quiser. E na hora que ele vai fazer o que ele quiser, o que acontece que ele ouve? Ei, quem que você pensa que você é? Então o adolescente ele fica completamente perdido. Você, bom, eu não sou criança, não posso só brincar, não posso só me divertir, porque eu tenho responsabilidade, só que em contrapartida eu não posso fazer o que eu quiser. Então, caramba, que cara é esse, essa adolescência? Aí começa até algo que eu vou explicar um pouco mais adiante, que é o processo de afastamento dos pais, uma tendência ao grupo, uma tendência de vivência grupal, porque de fato você vai encontrar quem vai entender esse adolescente é o outro adolescente. Porque o adulto muitas vezes não tem a maturidade ou a disposição afetiva para lidar com o adolescente, e a criança tem interesses que o adolescente já, de uma certa forma, superou e está em outra, como diriam os mais jovens, numa outra vibe no momento, né? Então, esses três lutos são vivenciados de uma maneira muito forte, que gera-se uma sensação de abandono, de solidão, e que muitas vezes o adolescente não entende o porquê dessa tristeza, o porquê
dessa perda de ilusão frente ao mundo que está se abrindo. Então é importante ter esse conhecimento para poder dar esse amparo necessário para que possa se passar por essa fase que é inevitável, né? São as dores do crescer, mas que isso vai gerar em um determinado momento uma maior estabilização frente à habilidade de lidar com essas situações. Novamente eu vou fazer um pequeno intervalo para não ficar muito grande o vídeo, né? E aí eu entro na nossa fase final da nossa discussão, tá ok? Só um minutinho.